Galerinha. Fala, galerinha, meu grau. Vocês de novo aqui com a Pence. Vamos falar de um assunto polêmico. Esse que vamos falar é o jogo oculto dos livros de ordem e os marketing accounts, né? No mercado existe aquilo que você vê e o que realmente acontece. O livro de ordens é um palco, mas nem todo ator está ali para negociar. Alguns apenas estão atuando. A vitrine das distrações, né, e das intenções. Perdi o foco aqui. Porque meu despertador acabou de tocar e esse é o horário que eu acordo normalmente. O que é o Order Book? Já mostrei para vocês, né, onde mostra lá os preços das corretoras, compra e venda, venda e compra. E ali está o teatro. O bid, que são as ordens compradoras em fila de preço mais alto ou mais baixo. ASC, os vendedores, do mais barato ao mais caro. E o split, que é o espaço entre os dois mundos. O campo de batalhas onde o preço decide seu próximo passo. Mas aí, galerinha, está a verdade incômoda. O que aparece no livro é só a máscara. A liquidez real é aquela que move o jogo, está oculta e muitas vezes manipulada. Ordens ganhadoras e ordens perdedoras. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existem as ordens que no algoritmo, e aí agora eu vou explodir o cérebro de vocês, e a minha tela está no Telegram por um motivo, e eu vou explicar depois o motivo, mas antes de mais nada, vou explicar o algoritmo das corretoras. De acordo com a probabilidade estatística, eles sabem quais serão as ordens ganhadoras e as ordens perdedoras. Parece loucura, né? Mas não é. Isso é tecnologia, tá? E o mercado ele não é justo, foda-se, né? Vocês viram ali na sexta-feira quantos bilhões foram liquidados com o crash do BTC, que é aquele flash do BTC. Quantas pessoas estavam esperando o out season, preços explodindo para cima e explodiu para baixo, buscando petróleo, né? Um dos maiores flashes desde a pandemia, da Covid, né? E ele não busca equilíbrio, o mercado cripto ele busca liquidez, galera. Essa é a grande verdade, tá? Aí existe, né, tipo um livro onde tem ordens ganhadoras que seguem fluxo institucional, onde o homem composto está, né, o que a gente chama de homem composto dentro da teoria do CMC, que tem a confluência técnica e timing preciso, né? E tem as ordens perdedoras, que normalmente é o cardume que está aportado, que é o cardume que está posicionado de maneira errônea, burra, tola, ignorante. Tem que ser liquidado mesmo, tá? É isso. Frio e calculista? Talvez, mas tem que ser liquidado mesmo. Se posiciona de forma burra, será liquidado igual um tolo, idiota, né? Essas ordens perdedoras são as emocionais, impacientes, colocadas em zonas óbvias, exatamente onde o algoritmo quer te ver. Se a euforia do market bull no topo, o preço tende a varrer para baixo antes de subir, isso é lógico, né? Então você está vendo o Bitcoin lá no topo histórico, eu vou longar porque eu tô esperando o Bitcoin pegar 150k. Perfeito que você foi liquidado na sexta-feira porque você é um otário e tinha que ser liquidado mesmo, né? Se há pânico, né? Os famosos compra topo e shorta fundo. Shorta fundo é liquidado porque é trouxa, bem feito, né? Não se shorta mercado em pânico, tá? Você shorta mercado na ganância extrema. Se o pânico, que é o Bart Cell, está no fundo,
o preço costuma saltar para cima antes de cair, né? É para isso que existe um indicador, né, que é a taxa de financiamento esperto, para você lá olhar e ver como está a taxa de financiamento do mercado. Se ela estiver positiva, você tem que tomar cuidado, porque o preço ele vai voltar para baixo para varrer quem se posicionou mal, para depois continuar seguindo a tendência. Da mesma forma, serve para taxa negativa. O jogo não é sobre direção, é sobre quem está do lado errado. E normalmente é o cardume, né? Que são os crentes, a galera da alta infinita ou da baixa infinita. Tem que se fuder mesmo. Como funciona o cérebro das corretoras, o algoritmo, como funciona o marketing machine, né? Que é o engenheiro de marketing das corretoras. E a máquina que apenas executa, né, mas que puxa os fios, e o algoritmo marketing machine, que ele monitora o desequilíbrio entre buy de ask, concentração de stop loss e liquidez, o OI, né, o nosso Open Interest, e a taxa de financiamento. Quando identifica onde está a multidão errada, ele conduz o preço exatamente lá, chama isso de stop hunting ou caça stops, o que vocês quiserem chamar, e eu chamo de cirúrgica liquidez, né? É um jogo de xadrez muito bem montado em que o otário se fode. Basta um espertinho e um otário se encontrando no meio da rua para fazerem negócio. E o que são os market accounts? Que é justamente porque minha tela está aberta, não estou induzindo ninguém ou acusando nenhum grupo de ser marketing accounts, mas irei dar exemplos de como a liquidez funciona, que são os fantasmas do fluxo, né? Aqueles caras que manipulam o fluxo do mercado de forma descarada. Essas são as contas institucionais das corretoras ou de parceiros estratégicos. Elas provêm liquidez, mas também movem o mercado de forma invisível. Vantagens: taxa zero ou negativas, acesso ao fluxo interno de ordens, capacidade de spoofing, inserem e cancelam ordens em microsegundos para manipulação e percepção de profundidade. Aquelas ordens do livro de ordens que aparece e some sem nenhuma explicação. E isso a gente chama de ordens fantasmas. Se você não sabia, agora tá sabendo, trouxa. São os deuses invisíveis do livro de ordens. Market accounts disfarçados de salas de sinais. Aqui vem o golpe mais elegante, mais bem feito, mais bem estruturado. Alguns market accounts operam disfarçados de salas de sinais. E como funciona? Cria uma comunidade gratuita ou VIP. Enviam sinais com entrada, stop e alvo. O algoritmo coleta informações, ele sabe exatamente onde está a liquidez do grupo. Movem o preço para executar os stops antes de liberar o fluxo real. O resultado, o trader acha que o mercado virou, mas na verdade ele foi apenas liquidez. Essas contas não vivem de acertar a direção, vivem de explorar o comportamento previsível do cardume, da manada, dos otários. E aqui eu tenho alguns bons exemplos, lindos exemplos, né? Temos aqui, esse aqui é só um negocinho de sei lá o que tá aqui, mas a gente tem esse cripto com 100 mil seguidores aqui, né, no short. Assim, às vezes os caras mandam 10 sinais, um sinal dá certo num dia, e aí um monte de otário que entra nessa porcaria e leva stop no rabo, mandar sinal de long aqui, nesse 1 da manhã, 16 devem ter levado stop loss, bem feito. Aqui temos outra, né?
ganhos extraordinários e, né, se disfarçam de grupos de baleias. Temos esse aqui também, que é da Binance, que lindo, né? Aí vem essas figuras que aqui e manda a galera entrar. Temos essa aqui que é bem famosa, que é um grupo de baleia, muito conhecido, inclusive, estão fazendo marketing de uma corretora que eu desconheço. E já vi muito esse grupo aqui. Uma vez eles mandaram short no Bitcoin. O Bitcoin estava em 120 mil. Não, 120 mil ou 115, 16 mil, não lembro bem, vaga a memória. Mas mandaram short no Bitcoin nesse preço, com stop loss em 122 mil. Onde o Bitcoin foi? E o mais engraçado é que os mesmos que mandaram short no Bitcoin mandaram long em Sol. Galera, é o seguinte, se o Bitcoin está caindo, a Sol vai cair, porque a Sol acompanha o preço do Bitcoin. A mesma coisa o ETH. Beleza? Aqui, ó. Serve tudo, todos esses chats gigantescos, ó, quase meio milhão de pessoas, serve exclusivamente para te fazer de liquidez. Aí eles postam esses valores aqui, ó. Short Bitcoin, compre um Celta. Ou short Bitcoin e venda o seu Celta. Tá? Esses são os marketing accounts das corretoras que servem como liquidez, para gerar liquidez para a corretora. Inclusive, esse grupo aqui estava comentando com um amigo meu, a gente viu, né, que os caras mandaram um long numa moeda, eu falei para ele não alongar, porque a moeda ia voltar para baixo, eles iam meter um hug. Depois que eles metessem um hug, a gente entrava. Foi exatamente o que aconteceu, os caras meteram um hug, a moeda foi de, sei lá, num preço, no mesmo dia, no único candle, foi a 60% menos. E aí a gente entrou no hug, que a gente chama do hug das baleias. Então, esse aqui é só um exemplo do que vocês não devem fazer, de que vocês não devem servir de comida para tubarão. Não seja um cardume, não seja uma sardinha idiota perdida, que não sabe para onde vai. Estudem, analisem, comam os livros, mas não sejam bestas, tá? Isso é muito sério. Estudem. Mesmo que seja uma pessoa muito boa mandando uma operação, entenda o fundamento daquela operação, por que ela mandou aquela operação. Desenho de xícara não salva ninguém não, filhão. O básico funciona, o arroz com feijão funciona. Então, quais lições que a gente tem que tirar disso para sobreviver? Nunca siga um sinal sem entender o contexto. Tá? Entenda o contexto, entenda a lógica por trás daquela operação. Observe o livro de ordens, a paredes, a spoffing, o fluxo é legítimo. Questione todo guru, sabe? Aqueles gurus out-season, compre TH 4 mil porque vai valer 8 mil. Questione. Sem explicação, nada faz sentido. Precisa ter uma evidência palpável, algo que mostre de fato o porquê daquilo. Não é só você aceitar, sabe? Você tem que ter uma mente questionadora, que questionar o porquê daquilo, sabe? Não é só, tá, XPTO falou, vou ficar aqui quieto e vou aceitar. Não, você tem que questionar, cara, você tem que questionar, acorda pra vida. E nunca se esqueça, nunca esqueçam, no mercado o dinheiro não tolera desaforo. Nunca coloque no mercado algo que você não pode perder. Porque às vezes, galera, você não perde só o dinheiro, você perde sua autoestima. Você entra num ciclo depressivo e às vezes você pode tirar a sua própria vida. E a gente já viu isso no mercado financeiro. Não foi uma, duas vezes, mas milhares e milhares de vezes. Esse vídeo é para fazer com que vocês reflitam, questionem, tenham uma mente questionadora, uma mente crítica. Seja chato. Agora eu vou ler, está no meu horário de leitura, e eu espero muito que tenha ajudado vocês
esse tipo de conteúdo. Até mais. Valeu!